Quando Israel e o Hamas estavam em guerra no final de 2023, um navio, a máquina de guerra mais cara e potente já construída, entrou silenciosamente no Mediterrâneo. Um dos porta-aviões mais avançados da Marinha está entre os equipamentos militares que os Estados Unidos estão implantando mais perto de Israel. Equipado com reatores nucleares, lasers e caças furtivos. Este porta-aviões americano de 13,2 bilhões de dólares serve como um alerta aos adversários dos Estados Unidos e um símbolo de domínio mundial. Quando chega lá, o campo de batalha é diferente. No entanto, por que este navio é tão perigoso? E por que ele assusta os adversários americanos? Vamos usar o Navy Secret para descobrir. Os oceanos foram dominados por décadas pela poderosa classe Nimitz. No entanto, o tempo não é estático. A guerra também não. Além disso, em 2007, a Marinha dos Estados Unidos revelou um novo nome que revolucionaria o poderio naval. A Class de Gerald R. Ford. É o primeiro porta-aviões desse tipo. Um porta-aviões com propulsão nuclear projetado para os próximos 50 anos de conflitos internacionais, não apenas para as lutas atuais. Ele inaugura com ousadia uma nova era naval, ao mesmo tempo em que encerra a ilustre USS Enterprise CVN-65, a Class Ford, que entrou em serviço em 2017 após mais de 10 anos de pesquisas de ponta e um investimento incrível de mais de 13 bilhões, marca um avanço revolucionário em estratégia e design naval. O Ford é mais enxuto, inteligente e mortal do que seu antecessor, a Classe Nimitz, graças a 23 mudanças significativas que incluem maior automação, sistemas de radar de última geração, sistemas de lançamento eletromagnético de aeronaves e uma rede elétrica muito aprimorada. O espaço crítico no convés de voo é liberado pela estrutura reduzida da ilha, e a estabilidade e a furtividade são aprimoradas por um casco redesenhado. Seus principais componentes são duas maravilhas da engenharia. Os reatores nucleares Bechtel A1B. Sua potência combinada de 700 megawatts é mais de 3 vezes maior que a dos porta-aviões anteriores da classe Nimitz. Uma pequena metrópole americana poderia ser abastecida com essa quantidade de eletricidade. O Ford é um gigante siderúrgico contemporâneo com 335 metros de comprimento, 76 metros de altura e pesa 100 toneladas. Ele não é apenas uma base aérea móvel, mas também uma força aérea ofensiva completa. Graças ao seu enorme convés de voo, que pode acomodar até 95 aeronaves e helicópteros operando simultaneamente. Ela tem uma variedade de aviões de combate de elite a bordo, o Mortal, supersônico e furtivo F-35C Lightning II. Caças lendários multifuncionais e de apoio aproximado são o F-15 e o A-10 Warthog. Drones, veículos aéreos não tripulados e capacidades autônomas de reconhecimento e ataque. Combinadas. Essas aeronaves oferecem versatilidade incomparável, abrangendo desde guerra eletrônica e interdição marítima até superioridade aérea e missões de ataque em profundidade. Os sistemas operacionais do porta-aviões são otimizados e seus altos níveis de automação permitem que ele opere com até 900 tripulantes a menos. Sua flexibilidade, no entanto, é onde se encontra a verdadeira criatividade. Projetado com os sistemas, espaço e potência para incorporar enxames de drones, armas de energia direcionada e tecnologias hipersônicas ainda não desenvolvidas. E simplesmente transportar aviões não faz de você o navio de guerra mais poderoso do mundo. Para isso, transforme todo o navio em um sistema de defesa inteligente e multicamadas, projetado para identificar, monitorar e neutralizar ameaças antes mesmo que elas representem um perigo. Uma temível última linha de defesa. O Phalanx CIWS, ou Sistema de Armas de Curto Alcance, está no centro do conjunto de defesa do Ford. Este canhão Gatling de 6 canos, guiado por radar, dispara 500 tiros por minuto, destruindo drones e mísseis de cruzeiro antes que atinjam o casco com balas de tungstênio. No entanto,
Na classe Ford, o futuro dispara luz em vez de balas. A nave possui o sistema de armas a laser desenvolvido pela Lockheed Martin, Outlaws, uma arma de energia direcionada capaz de destruir objetos a até 5 quilômetros de distância em um instante. A nave também está equipada com o sistema de mísseis de fuselagem móvel RIM-116 para auxiliar esses sistemas. Cada um dos 20 mísseis interceptadores transportados por este pequeno e rápido lançador pode atingir velocidades de quase 500 km por hora. Seu objetivo é destruir ameaças velozes e extremamente ágeis, como drones de enxame e mísseis antinavio contemporâneos. Além de suas armas, o Ford possui tecnologia de ponta que permite operações aéreas mais rápidas e inteligentes. Mesmo em tempos de guerra, um elevador de aeronaves de 65 toneladas pode içar com eficiência cirúrgica aviões de guerra e armamentos das profundezas do casco até o convés de voo. Decolagens e pousos mais suaves são possíveis graças ao convés de voo redesenhado, crucial para pilotar helicópteros pesados como o Apache e aeronaves furtivas como o F-35. Para garantir o mínimo de tempo de inatividade entre os lançamentos, a munição é transportada pelo navio com mais rapidez do que nunca, graças aos elevadores de armas recém-construídos, selados contra choques e fogo. Com a aproximação do verão de 2021, a Marinha dos Quislecios tomou uma atitude inimaginável. Seu próprio navio foi atacado. O novíssimo USS Gerald R. Ford CVN-78 foi atingido por 18 toneladas de TNT enquanto estava ancorado em mar aberto, na costa da Flórida. A operação Full Ship Shock Trials foi criada para replicar os efeitos de torpedos ou ataques de mísseis balísticos, a fim de reproduzir situações reais de combate. No entanto, o navio permaneceu estável, sem danos graves. Nenhuma falha no sistema. Apenas uma mensagem aos inimigos do mundo. Durante uma coletiva de imprensa naquele ano, o ex-secretário de Defesa Lloyd Austin declarou: "Este porta-aviões não foi construído apenas para ser implantado. Ele foi projetado para durar." A capacidade da engenharia americana de resistir ao choque do campo de batalha do futuro é demonstrada pela classe Ford. O que, então, há de tão inovador nisso? Trata-se do Sistema Eletromagnético de Lançamento de Aeronaves EMALS, que lança jatos para o céu de forma precisa e cirúrgica, usando força elétrica pura. Sem vapor, sem desperdício, apenas energia cinética. Mais rápido, mais seguro. Além disso, o Ford pode acionar aeronaves mesmo diante de ataques persistentes, pois realiza lançamentos a cada 45 segundos. De acordo com o contra-almirante Brian Corey, responsável pelos testes operacionais da classe Ford, os EMALS transformam a forma como combatemos. De drones a aeronaves furtivas, eles nos proporcionam versatilidade em toda a ala aérea. O ritmo é incomparável e o alcance do lançamento é mais amplo. Após o teste de choque, a Marinha confirmou que o navio poderia resistir e funcionar mesmo diante de um ataque de mísseis, incluindo ameaças dos mísseis de cruzeiros supersônicos russos, dos mísseis balísticos iranianos e do DF-21D Carrier Killer da China. O Gerald R. Ford consegue identificar, engajar e eliminar ameaças antes mesmo que elas cheguem ao navio, graças à sua ala aérea, composta por F-A-T-8EF Super Hornets, EA-18G Growlers, E-2D Advanced Hawkeyes e, eventualmente, caças F-35C Lightning II, equipados com mísseis de longo alcance AIM-164B. No entanto, a defesa é apenas metade da história. O Ford pode desferir ataques precisos a centenas de quilômetros de distância, atingindo locais fortificados, navios inimigos e baterias de mísseis com precisão devastadora. É também uma espada. Este porta-aviões tem a capacidade de interromper uma guerra antes que ela comece. Disparando. Bombas inteligentes. Quick Sync.
carregamentos Murder Hornet e mísseis antinavio de longo alcance AGM-158C. Além disso, pode usar seus CMV-22B Ospreys e MH-60R Seahawks para caçar submarinos, distribuir ajuda humanitária e evacuar civis, se necessário. O Carrier Strike Group 12 é um grupo de navios que transforma um porta-aviões em uma fortaleza flutuante de dominação, como USS Gerald R. Ford, CVN-78, na ponta da lança. O núcleo estratégico do armamento do grupo de ataque é o USS Normandy, um cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga. O Normandy é um navio de guerra multifuncional equipado com o sistema de batalha Aegis e sistemas de lançamento vertical, VLS, que podem lançar foguetes anti-submarino, mísseis convencionais e mísseis de cruzeiro Tomahawk. Ele pode atingir sistemas de radar, campos de aviação e centros de comando inimigos, antes mesmo que o oponente perceba que está sendo alvejado, graças ao seu alcance de ataque de mais de 600 km. M2023, a especialista em defesa da CNN, Barbara Starr, observou que, em simulações de ações conjuntas, o USS Normandy frequentemente atira primeiro. Ele pode moldar o campo de batalha antes mesmo de uma única aeronave decolar do porta-aviões, tornando-se mais do que apenas um guarda-costas. Particularmente em áreas disputadas como o Mediterrâneo Oriental e o Indo-Pacífico, sua função na coordenação da defesa antimísseis o torna essencial para a proteção contra ameaças de mísseis hipersônicos e de cruzeiro. O anjo da guarda aéreo do Grupo de Ataque 12 é o USS Ramage, um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke. Ele é bem equipado para defesa contra mísseis balísticos, guerra antiaérea e guerra antiaérea, com radar ANSP-1D, sistemas de sonar sofisticados e um conjunto de batalha baseado nos interceptores SM-2, SM-6 e ESSM. Ele pode identificar e interceptar ameaças aéreas a dezenas de quilômetros de distância graças à sua rede de radares multifrequência e coordenar respostas com outros navios do grupo de ataque quase instantaneamente. O Ramage é frequentemente chamado pelos marinheiros de os olhos e os reflexos da frota. De acordo com a correspondente militar Courtney Cube, em um segmento do NBC Nightly News de 2024 sobre prontidão da frota, o Ramage é o primeiro a avistar e atirar em qualquer coisa que esteja voando rapidamente, seja um humano ou um míssil. Além disso, o Ramage é essencial para a escolta de frotas em áreas de alta concentração de ameaças de mísseis antinavio, como o Estreito de Hormuz e o Canal de Suez. O USS McFall DDG-74, frequentemente conhecido como Caçador Silencioso, vem em seguida. Este contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, VO-2IA, foi construído para operações de ataque terrestre, guerra anti-submarino, guerra anti-superfície, guerra anti-submarina e adaptabilidade multimissão. É equipado com foguetes anti-submarino, lançadores de torpedos, células VLS e um convés para helicópteros, permitindo o lançamento do MH-60R Seahawk, graças à sua manobrabilidade aprimorada e capacidades de sonar. O McFall é uma excelente opção para combates litorâneos, que ocorrem perto da costa. Ele pode localizar e rastrear submarinos a diesel silenciosos que operam perto de praias inimigas com extrema precisão. O McFall é um contratorpedeiro que prospera na ambiguidade. Pode estar no radar um dia como escolta e, no dia seguinte, estar atrás das linhas inimigas coordenando caçadas a submarinos ou lançando machados de guerra. Atualizações recentes também proporcionam ao McFall maior integração com a guerra eletrônica, tornando-o um caçador digital no campo de batalha contemporâneo. De acordo com o analista naval David Larder em uma matéria da Defense News de 2023, o último, o USS Thomas Hudner, o mais novo contratorpedeiro do Grupo de Ataque 12,
leva o combate naval para a era moderna. É um dos mais recentes contra-torpedeiros de inserção tecnológica do voo 2A, combinando tecnologias comprovadas com avanços experimentais de ponta em integração de radar, defesa cibernética e identificação de ameaças assistida por IA. O Hudner está equipado com o radar ANSP-6, um sofisticado sistema multimissão que pode se conectar em rede com aeronaves de alerta antecipado, como o E-2D Hawkeye, e rastrear mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves simultaneamente. Suas tecnologias são projetadas para serem facilmente integradas a armamentos de última geração, como módulos de IA de combate centrados em rede e armas de energia direcionada. E sua construção aprimorada para furtividade reduz a seção transversal do radar. Além disso, ele frequentemente desempenha funções de retransmissão de dados e enlace de comando, Control Silencioso de Drones, retransmissão de sinais de satélite e mapeamento de perigos eletromagnéticos em tempo real. O USS Gerald R. Ford nunca foi projetado para ficar perto de casa, e o oceano não conhece limites. Por sua própria existência, foi projetado para transformar áreas de combate, projetar poder e viajar para qualquer lugar. Os deslocamentos do Ford, que vão do Mediterrâneo Oriental ao Atlântico Norte, envolvem mais do que apenas missões militares. São sinais estratégicos apoiados por 700 megawatts de energia nuclear e entregues em aço. O Ford emergiu como o emblema mais conspícuo de dissuasão dos Estados Unidos, seja ancorado em zonas de guerra ou navegando em exercícios da OTAN. Gerald R. Ford supervisionou uma série de exercícios internacionais transatlânticos cruciais em 2022 e 2023. O porta-aviões colaborou estreitamente com as forças canadenses e britânicas para modelar uma ampla cooperação ar-mar em ambientes difíceis durante o exercício Steadfast Defender. Juntou-se à Arctic Forge no gelado mar da Noruega, onde praticou operações anti-submarino sob céus cobertos de gelo e provou sua capacidade de combate em condições extremamente frias. A Ford então demonstrou estar preparada para liderar uma frota por milhares de quilômetros de águas durante as missões Neptune Strike e Neptune Shield, que envolveram Croácia, Itália e outros países da OTAN. O USS Gerald R. Ford foi imediatamente enviado para o Mediterrâneo Oriental em outubro de 2023, quando as hostilidades eclodiram entre Israel e o Hamas. Seu propósito? Dissuasão. O navio nunca atingiu o alvo, mas sua presença foi sentida em toda a área. O Ford auxiliou o compartilhamento de inteligência dos aliados, observou as atividades navais iranianas e conduziu patrulhas aéreas combinadas com o Grupo de Ataque de Porta-Aviões 12, que patrulhava as águas, e toda a sua ala aérea de porta-aviões 8, CVW-8, em alerta máximo. Oren Lieberman, da CNN, disse que o Ford não precisou atirar. Tudo mudou só de estar ali. O grupo foi cercado por aviões espiões russos. Os espiões iranianos ficaram em silêncio. Com sua simples aparição, o porta-aviões transformou um ponto crítico, propenso a conflitos, em um impasse controlado em questão de dias. Mesmo que o Ford ainda não tenha sido oficialmente destacado para o Mar Vermelho ou o Estreito de Hormuz, os planejadores da Marinha dos SEAL já previam há muito tempo esse confronto inevitável. Mísseis antinavio de longo alcance iranianos, minas flutuantes e táticas de enxame de barcos são notórias nessas áreas. O General R. Ford ensaiou operações em situações de guerra assimétrica, como interferência eletrônica e ataques de enxames de drones, em simulações de guerra e exercícios de simulação classificados. Juntamente com parceiros do Golfo e a Marinha Francesa, o Ford praticou reações em tempo real a simulações de lançamentos de mísseis e assédio do IRGC. O Ford fornece não apenas defesa, mas também domínio decisivo em escaladas com sistemas como Phalanx C e AWS,
Defesa a laser loss e lançamentos de drones habilitados para e-mails. Estará preparado para transformar estresse em controle e estabilidade em controle quando chegar a hora. O Gerald R. Ford entrou no Círculo Polar Ártico como parte da iniciativa de prontidão para a Guerra do Norte da OTAN, uma de suas campanhas mais icônicas. O navio demonstrou sua adaptação e durabilidade ao navegar em águas geladas e em cenários onde o GPS não estava funcionando corretamente. A ala aérea da Ford patrulhou a passagem entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Um ponto crítico monitorado por submarinos russos há muito tempo, em estreita coordenação com fragatas norueguesas e tropas navais canadenses. A adaptação climática foi apenas um aspecto da mobilização. Trata-se da comunicação com Moscou. Mesmo no seu quintal, a Marinha dos Ivyusila pode exercer domínio. De acordo com um analista de notícias de defesa, a Rússia vê o Ártico como seu território. Ford simplesmente o transformou em um território compartilhado. O navio de guerra mais caro da história é o USS Gerald R. Ford. No entanto, é preciso ir além do seu preço, dos seus reatores nucleares, dos seus caças furtivos ou das suas 95 aeronaves para ver o seu verdadeiro valor. O Ford nunca foi projetado com a destruição em mente. O objetivo de sua construção era moldar o campo de batalha antes do primeiro tiro ser disparado. Hoje em dia, guerras não costumam ser anunciadas, são aludidas, travadas secretamente e travadas com o uso de forças substitutas. Attacks cibernéticas, sanções econômicas e operações secretas. O Ford tornou-se algo muito mais poderoso do que uma plataforma de combate neste ambiente de escalada silenciosa. Ele evoluiu para o sinal estratégico supremo, uma força cuja própria existência afeta a política, a psicologia e a diplomacia. O mundo presta atenção sempre que o Ford aparece. Ela equilibra as crescentes aspirações navais da China no leste asiático. Desafia o monopólio estratégico da Rússia no Ártico. Estabiliza pontos de tensão instáveis e desencoraja a agressão iraniana no Oriente Médio. O USS Gerald R. Ford carrega uma mensagem além dos mísseis. É mais do que apenas equipamento militar. É uma representação do poder geoestratégico que está mudando a dinâmica do poder marítimo. Para os aliados dos Estados Unidos, simboliza uma dedicação inabalável, uma promessa de 100, 100 toneladas de que os Estados Unidos protegerão o sistema internacional. É um perigo móvel visível, mortal e em constante evolução para seus inimigos. As capacidades do Ford vão além das missões de ataque tradicionais em um mundo onde a guerra assimétrica está se tornando mais prevalente. É cada vez mais utilizado em operações clandestinas de sabotagem internacional, onde a ação militar é combinada com dominação eletrônica, inteligência de sinais e monitoramento. O Ford pode funcionar como um centro de inteligência flutuante, devido ao seu sofisticado radar multibanda, conjuntos ELINT e dispositivos de bloqueio de sinal. Ele tem sido usado para rastrear submarinos estrangeiros que tentam grampear cabos submarinos ou seguir formações americanas. Bloquear enxames de drones iranianos que tentam se infiltrar em perímetros navais americanos. Interceptar comunicações inimigas no Mediterrâneo e no Mar Vermelho durante impasses tensos e fornecer apoio aéreo e logístico a equipes de operações especiais que conduzem interdições de alto risco. Vários funcionários não identificados do Pentágono disseram à NBC e ao Político em 2023 que a equipe de vigilância eletromagnética do Ford desempenhou um papel crucial na identificação de uma tentativa de agentes alinhados ao Irã de destruir uma rota de suprimento israelense, permitindo que o Mossad e o ZAWA, antes do início da ação, os atacantes foram interceptados por Navy SEALs. De acordo com um artigo da CNN, um comandante não identificado do CENTCOM descreveu o Ford como um posto avançado flutuante para aeronaves e operações clandestinas de inteligência. Enviar o Ford é o primeiro passo quando buscamos transformar confusão em clareza.
A vantagem psicológica que o Ford cria é o que o diferencia de todos os navios de guerra anteriores, não apenas seu armamento. Imagine-se como um comandante hostil organizando um ataque de drones, uma tomada de território ou um ataque com mísseis. Depois disso, você recebe a confirmação via satélite de que o CVN-78 chegou às suas águas. O plano é modificado. A cronologia muda. De repente, o custo da agressividade é incerto e provavelmente desastroso. A incerteza é a verdadeira arma. O Ford pode impactar uma guerra sem bombardear um alvo, mas pode ser visto pelo seu radar. Seus combatentes decolam mais rapidamente. Em milissegundos, suas capacidades cibernéticas respondem. Além disso, sua própria existência obriga os adversários a se renderem ou correrem o risco de retaliações severas. Às vezes, a estratégia é a presença, como disse o famoso General James Mattis. Se a dissuasão não funcionar, o Ford está pronto para completar a tarefa que a diplomacia não conseguiu. Isso conclui o que a Navy Secret tem a oferecer hoje, fornecendo as informações mais atuais e genuínas, apoiadas por análises profissionais de analistas políticos e estrategistas militares. Embora o Gerald R. Ford patrulhe os oceanos como uma representação do poder americano, sua capacidade de operar na intersecção de todos os domínios militares, aéreo, marítimo, terrestre, cibernético e espacial, é o que realmente o distingue de todos os navios de guerra anteriores. As forças armadas dos EBs agora podem coordenar ataques coordenados, manobras defensivas e guerra eletrônica a partir de uma plataforma única e integrada, graças ao seu centro de comando multidomínio, que é mais do que uma simples base aérea flutuante. A fusão de dados em tempo real é usada para rastrear, registrar e otimizar todos os movimentos a bordo, desde o lançamento de um F-35 até o lançamento de um míssil de fuselagem móvel. O software de comando com inteligência artificial, IA, antecipa e modifica a postura de resposta a ameaças em função do clima, padrões do oponente e feeds de reconhecimento por satélite. A Ford não está apenas pronta para um futuro em que as decisões são tomadas em milissegundos, mas também foi projetada para superar o ciclo de decisão do inimigo. Considere a guerra com drones como exemplo. A Ford já possui suítes de controle de drones de última geração que permitem que um único operador supervisione dezenas de UAVs autônomos simultaneamente, apesar da controvérsia global em torno da moralidade das armas de IA. Esses drones têm a capacidade de bloquear radares inimigos, realizar missões de reconhecimento em grandes regiões oceânicas e até mesmo lançar ataques coordenados empregando formações controladas por inteligência artificial. Além disso, a Ford pode operar esses equipamentos de alto consumo de energia continuamente sem as restrições logísticas de frotas que dependem do petróleo devido à sua matriz energética nuclear. As capacidades de AESTO, guerra anti-submarino, do Ford são igualmente assustadoras abaixo da superfície. O grupo de ataque tem cobertura de espectro completo graças a helicópteros anti-submarino como o MH-60R, equipamentos de sonar rebocados e boias de sonar integradas. Submarinos nucleares chineses ou submarinos diesel-elétricos russos que tentassem emboscar ou rastrear o porta-aviões encontrariam não apenas uma barreira tecnológica, mas também uma rede de arrasto subaquática mortal que reagiria antes do impacto. Além disso, a classe Ford está consideravelmente à frente na guerra cibernética. Suas redes internas são protegidas contra ameaças de hackers em nível quântico e ataques EMP. A cada segundo, IAs de segurança cibernética realizam diagnósticos furtivos para verificar sinais falsos, tentativas de backdoor e códigos incomuns. O Ford já foi usado como uma plataforma cibernética ofensiva em missões secretas, interferindo em comunicações hostis, na orientação por GPS de mísseis adversários e interceptando sinais criptografados em meio à transmissão. A superioridade da Gerald R.
Ford em logística é outro aspecto frequentemente desconsiderado. Os sistemas automatizados de reabastecimento, o gerenciamento inteligente de armazenamento e o software de manutenção preditiva da Ford reduzem o tempo de inatividade em comparação com as transportadoras tradicionais, cujas linhas de abastecimento são suscetíveis a interrupções. Durante as operações de socorro em situações de crise, seus laboratórios de impressão 3D a bordo e elevadores modulares de armamento permitem a produção rápida de asas para drones, peças de reposição e até suprimentos médicos. Além disso, as qualidades humanitárias do Ford são tão notáveis quanto as militares. O navio pode enviar helicópteros para evacuar civis, hospitais móveis com atendimento especializado em traumas e equipamentos de dessalinização para fornecer água limpa em áreas afetadas por desastres ou guerras. Graças ao seu alcance, potência e independência, pode operar como uma cidade flutuante por mais de 25 anos sem reabastecimento. Estrategicamente falando, o Ford também é uma arma de guerra psicológica. As rotas diplomáticas são afetadas por sua própria existência. Pequim declara estado de emergência quando ancora perto de Taiwan. Os preços do petróleo mudam quando ele passa pelo Irã. As atividades insurgentes cessam quando ele emerge da costa da Síria. Sua massa de 100 toneladas lança uma longa sombra sobre a geopolítica em geral, bem como sobre o mar. Os aliados dos Estados Unidos também são afetados psicologicamente. A chegada do Ford ao teatro de operações serve como um lembrete do apoio inabalável aos membros menores da OTAN ou aos parceiros do Pacífico. Isso eleva o ânimo, desencoraja a hostilidade e mostra que os EU cumprem sua promessa de salvaguardar a liberdade navegando em águas disputadas. E agora, o papel do Ford está mudando mais uma vez. À medida que a batalha no Oriente Médio se intensifica e as ameaças representadas pelo Hezbollah, Irã e grupos aliados se tornam mais complexas. Ele está estabilizando a área, não apenas exibindo poder. O navio serve como plataforma para a guerra de coalizão, colaborando com frotas regionais, instruindo tropas locais, trocando dados de radar e interceptando inteligência. Em caso de ataques coordenados de drones ou mísseis vindos do Golfo, oficiais americanos, israelenses e franceses já estão ensaiando exercícios de retaliação sincronizados a bordo do Ford. Novos aprimoramentos já estão sendo desenvolvidos nesse ínterim. Os futuros modelos da classe Ford podem incluir compartimentos autônomos para drones submersíveis, canhões eletromagnéticos e interceptadores hipersônicos de última geração. O porta-aviões é o início do que vem por aí, não apenas a conclusão do combate naval. Ele pode permanecer na vanguarda até meados do século graças ao seu design, que permite atualizações suaves sem alterações em docas secas. A resposta dos EUASs é direta. Não se pode construir mais do que o futuro, especialmente quando países como a China aceleram o desenvolvimento de porta-aviões baseados em sistemas soviéticos, antiquados, e o Irã continua implementando táticas assimétricas de anti-acesso com barcos velozes e silos subterrâneos de mísseis. É preciso inventar. É disso que se trata o Ford. É uma ideologia de domínio dinâmico, além de uma arma. O Gerald R. Ford é, em última análise, mais do que um simples navio. É uma mensagem. Uma plataforma que informa ao mundo que os Estados Unidos podem emergir a qualquer momento, em qualquer oceano, de forma rápida, precisa e imparável. Não para viver, não para incitar. No entanto, a dissuasão navega em aço para garantir que a liberdade seja protegida onde quer que seja desafiada. Esperamos que agora você tenha uma melhor compreensão de como o USS Gerald R. Ford está redefinindo a guerra contemporânea. Continue sua pesquisa e mantenha-se atualizado para obter mais informações.